Eu vou aproveitar e chamar agora a Solange Strur, nossa colunista aqui do CNN Money. Agora sim a gente consegue te ver, Solange. Bem-vinda, uma boa tarde para você. Boa tarde. Quero muito saber a sua percepção diante desse cenário, dessa ata que saiu, que tem 21 páginas, muito diante do que a gente está acompanhando, de que aparentemente, mesmo durante a reunião do FONC, na reunião do FED, a gente percebeu que existem dúvidas com relação ao que fazer agora na próxima reunião de dezembro. Sim, desde a última reunião, quando o presidente do Fed, o Powell, deu a entrevista, a conferência, ficou muito claro que existia uma divisão no Fed a respeito sobre a queda de dezembro. Né? Foi a primeira vez onde o Fed deixou incerta essa queda. Né? Naquele momento, o mercado precificava quase 100% de chance de uma queda de 25 pontos em dezembro. Essa ata hoje trouxe explicitamente uma divisão, ao meu ver, até mais forte do que transpareceu na conferência do Power, né, na última reunião. Porque a ata tem mais detalhes, como você falou, várias páginas, e essa divergência ela se dá em vários aspectos. Primeiro, sobre o grau de restrição da política monetária. Né? Tem membros que acreditam que a política monetária não está tão restritiva assim, né? Dado que você tem condições financeiras frouxas nos Estados Unidos. O que são condições financeiras? A bolsa que está subindo muito, né? Então isso impede uma forte queda de confiança, de crédito, de consumo. Então, tirando a política monetária per se, os juros, você tem condições que trazem uma perspectiva de menos aperto monetário. E tem um grupo que acha que não, que realmente a política monetária está muito acima do neutro, do nível que traria inflação para a meta, e que há muito espaço ainda para cortar. Dito isso, a problemática da falta de dados, eu costumo dizer que um Fed que está data dependent, ou seja, dependendo de dados e não vai ter dados, atrapalha mais a decisão de dezembro. Isso está na ata também. E hoje o Instituto que divulga a taxa de desemprego e o payroll, que é o número de emprego, disse que a gente vai ficar sem os dados de outubro, né? Eles vão pular essa divulgação e na reunião de dezembro o Fed não vai ter nem os dados de novembro, porque eles vão ser divulgados com atraso. Então, não vão ter nem os dados de outubro, nem os dados de novembro. Então, muito provavelmente, né, o mercado coloca aí uma probabilidade hoje em torno de 30% apenas de queda em dezembro. Enquanto você fala, a gente pode até mostrar também no CME Group ali no FedWatch exatamente isso que você está nos contando. No agregado aqui a gente percebe, ó, 31,36% é o tanto aí de gente do mercado que está prevendo um corte nessa reunião do dia 10 de dezembro. Mas 68,74% estão projetando já um corte, e aí é interessante, quer dizer, uma manutenção. E é interessante o quanto que isso mudou, né? Especificamente aí da última reunião do Federal Reserve e da coletiva de imprensa do Jeremy Powell, o quanto ele surpreendeu o mercado, né, Solange? Porque a gente viu, até então, mais de 80% do mercado estava prevendo já um corte na reunião de dezembro e Jeremy Powell falou, não tem nada certo, nada definido. E é importante porque a gente viu na própria ata aqui uma reclamação de que está sendo difícil pensar em políticas e pensar no que fazer com relação aos juros por causa do apagão de dados. Imagina então em dezembro. Por isso, então, na sua avaliação, faz sentido essa pausa? Sim, acho que faz sentido pela falta de visibilidade, né, sobre os riscos da inflação e do emprego, porque o Fed ele tem colocado que existe um risco do desemprego subir mais rápido do que está nas projeções dele e um risco da inflação subir mais rápido, ficar mais resiliente do que está nas projeções dele. Sem os dados de emprego de 2 meses, né, vai ser difícil avaliar esse risco de uma piora significativa do mercado de trabalho. Em relação à inflação, muito provavelmente eles não vão ter também o dado de outubro. Não foi possível coletar preços em outubro, então a série vai ficar com um buraco, né? E eu acho que tem muito membro do Fed dizendo que
essa história, né, de que o choque da tarifa é apenas um choque de nível de preços e que não vai ter repercussão na inflação, essa narrativa ou essa hipótese, ela está para ser testada, porque as expectativas de inflação, algumas expectativas de curto prazo, mostram que não é bem assim, né, tem muita, gente achando que essa inflação pode ser mais persistente. E eu acho que o Fed tem medo, né, receio de perder credibilidade ou desancorar as expectativas, tomando decisões sem, dados, né, quando o nível da inflação está bastante acima da meta. O nível da inflação está mais próximo de 3, e a inflação, a meta é 2. E aí aproveito para te perguntar também, diante dessa divisão do Fed, que a gente está acompanhando já há um tempinho com relação a esse cenário. A gente pode falar que essa divisão ela acontece muito por membros que foram indicados por Donald Trump agora recentemente, que estão defendendo um corte de juros, e outros que já estão há mais tempo, que nesse momento defendem uma manutenção, inclusive com essa questão da falta de dados. E eu queria entender se na sua visão o que isso mostra sobre a independência do Federal Reserve. A gente tem visto já essa pressão de Donald Trump em cima do Fed há um tempinho. De fato, quando a gente pega a última decisão, tiveram 2 divergências. A divergência para cortar mais, cortar 50 pontos, foi de um indicado pelo Trump que, na verdade, tem uma vaga temporária, né, Exato. ele é funcionário do governo, então ele está ali temporariamente. A outra dissidência foi por não cortar, né, e, a gente sabe através dos discursos que tem 2 membros ali, que são candidatos à vaga do Power, que, no passado eram mais duros e agora estão dizendo que, estariam dispostos a cortar em dezembro. Então, no fundo, existe essa questão, né, de uma divisão dentro do comitê, uma disputa pela vaga, sim, existe, do Power, e isso é algo que atrapalha a credibilidade. Dito isso, hoje o mercado não acha que o FED vai agir politicamente, tá? Não acha porque, apesar de você ter uma expectativa de inflação para os próximos 12 meses elevada, as expectativas mais longas elas estão ancoradas, elas não estão muito distantes do que elas estavam no passado. Então não há uma perspectiva de que o Fed vai agir politicamente, de que a troca do power vai ser conturbada, ou de que um possível membro do Fed que vai assumir o papel do Power e hoje esteja com um discurso mais dovish, vai ter uma posição muito dovish quando sentar na cadeira, se esse for o caso. Então, eu acho que existe toda essa dúvida, mas ela não está precificada, né? Ela não tá, o mercado está dando o benefício da dúvida de que o Fed vai agir independentemente e que a escolha não será política, apesar de toda essa pressão que a gente está vendo, dessas falas, né, isso não tem afetado a credibilidade do Fed nesse momento. E aí eu aproveito também para te perguntar com relação ao payroll, que sai amanhã, finalmente, os dados atrasados. Na verdade, não sai o payroll, sair atrasado, vai sair depois. Mas queria, inclusive, saber um pouco do que esperar para os dados que devem vir e o quanto que a gente pode ver uma economia impactada realmente. A gente tem visto o mercado de trabalho sentindo um pouco mais essa taxa de juros mais elevada. Ainda que para a gente é uma taxa de juros que não é nada, mas para eles a gente sabe que é uma taxa de juros ainda alta, né? É, a gente vai ter o dado de setembro, que é um Isso. dado, é antes do shutdown, antes da paralisação do governo. É um dado que seria muito importante, obviamente, para a decisão do Fed, da última decisão, que não teve esse dado, mas eu acho que o mercado está muito mais, querendo saber o que que aconteceu com o shutdown, né, depois do shutdown, e um dado só, dado esse buraco que a gente vai ver para os próximos 2 meses, não vai fazer, acho que, muito preço, tá. Eu acho que existe uma discussão muito relevante sobre o quão desaquecido está o mercado de trabalho. É verdade que o número de payroll tem, nos últimos meses, arrefecidos, houve uma grande revisão baixista, mas, ao mesmo tempo, a oferta de trabalho está caindo, né, por conta da imigração. Então, há uma dúvida muito grande, um debate muito grande se o mercado de trabalho está esfriando ou não. Porque se você tem menos demanda por trabalho, mas tem menos oferta por trabalho, isso não afeta muito o salário, não deveria afetar muito
a inflação. Então, eu acho que o número que vai ser divulgado essa semana vai trazer muita pouca informação a respeito disso. As informações vão ter que vir depois de alguns payrolls, a gente já sabe que outubro vai ficar fora, né, novembro só vai ser divulgado depois da reunião de dezembro, por isso que essa incerteza toda, diante de um debate sobre se há realmente desaceleração ou não no mercado de trabalho, acho que só vai conseguir ser resolvida, né, ou há uma expectativa de ter uma melhor intuição sobre o que está acontecendo no ano que vem. E o quanto que a gente pode ter um impacto, talvez num prazo maior, da gente não ter esses dados do mês de outubro? A gente, tudo bem, vai pular, vai que em dezembro, por exemplo, a gente tenha uma manutenção dos juros. Isso agora, para a economia dos Estados Unidos, os números de outubro simplesmente não existirem, o quanto que isso pode realmente impactar? Porque outubro de 2025 vai meio que ser uma dúvida, uma incógnita para sempre com relação a como é que foi esse desempenho. Vai ser um furo na série histórica, né, e eu acho que quando o Fed e os economistas forem fazer projeções, eles vão colocar esse mês como um mês que a gente chama de outlier, fora da amostra, um mês, excepcional, dá para tratar isso de forma na econometria, né, sem considerar esse mês. Agora, o que está acontecendo? É um debate, que assim como o debate sobre se o mercado de trabalho está esfriando ou não, existe um debate sobre se a economia vai continuar resiliente ou não, porque até agora ela está bastante forte, inclusive as projeções para o PIB do terceiro tri da economia americana estão perto de 3% o crescimento sobre o segundo tri, e é um debate se isso é um efeito só de investimento em AI ou não, né? Então, existem vários debates, desaquecimento ou não no mercado de trabalho, a economia está sustentada só por AI ou não? Né? Será que os setores mais cíclicos, como housing, crédito, vão sofrer um baque muito grande com essa taxa de juros mais alta por mais tempo? Esse debate, obviamente, vai sofrer atrasos na sua percepção, porque outubro vai ficar um mês sem dado, mas vai precisar de um tempo um pouco maior para isso ser resolvido. Então, no fundo, eu acho que essa dinâmica de vai cortar em janeiro, não vai cortar em janeiro, vai cortar em março, não vai cortar em março, obviamente faz parte da dinâmica do mercado, mas muito mais importante é, será que essa taxa de juros, né, ainda que ela caia, vai fazer muita diferença para a economia? Porque se a economia está sustentada em AI, nesses investimentos que são mais independentes da taxa de juros, será que a taxa de juros vai fazer muita diferença para o crescimento? De outro lado, será que a taxa de juros faz muita diferença para a inflação? Aí entra toda a questão da credibilidade, que também no começo do ano que vem vai ter movimentos importantes, porque a gente vai precisar saber quem vai assumir o lugar do Powell, porque o mandato dele acaba em maio, né? A gente vai acabar sabendo se ele sai do comitê ou não sai do comitê, e isso é importante porque pode abrir ou não mais uma indicação por Trump. Então, eu entendo que a gente esteja muito data dependent, e um dado que não está Uhum. acontecendo, mas no fundo vai ser uma sequência de números que precisam sair para a gente entender o quão relevante vai ser a taxa de juros para essas dúvidas em relação ao crescimento e para a inflação. Muito bem, o tempo vai nos responder. Solange Srur, colunista do CNN Money, sempre muito bom te ouvir. Obrigada, viu? Muito obrigada também. Obrigada.